Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou a doutora Eliana Biondi Medeiros Guidoni. Eu sou professora assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e médica assistente do Serviço de Nefrologia do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o programa de Educação Continuada em Pesquisa, Excelência em Pediatria. Este projeto é resultado da parceria entre a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, sob a coordenação do Departamento de Pediatria, e o Hospital Infantil Sabará. Iniciaremos hoje o curso de Educação Continuada em Pediatria, que tem por objetivo principal a melhoria do atendimento básico à saúde da criança e do adolescente, através do aprimoramento e atualização em todas as áreas de atuação da pediatria: saúde da criança, neonatologia, ebiatria, cardio, nefro, reumato, endócrino, gastro, neuro, pneumo e imunologia, emergência e cuidados intensivos, cirurgia infantil, assim como ortopedia, otorrino, oftalmo e dermatologia serão áreas todas contempladas por este curso. Daremos início hoje ao primeiro módulo do curso de Educação Continuada em Pediatria, que irá abordar o crescimento e desenvolvimento com foco na prevenção. Este módulo constará de 4 aulas semanais, todas as quartas-feiras até dia 8 de dezembro de 2010, sempre das 11 ao meio-dia e meia, transmitidas ao vivo, nas quais a plateia pode participar fazendo perguntas ao vivo ou posteriormente pelo e-mail da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. As aulas serão gravadas e ficarão disponíveis no site da faculdade e também no site do Hospital Infantil Sabará. Hoje nós temos o prazer de receber para a primeira aula deste módulo a doutora Cristiane Koch, professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também médica assistente do Serviço de Endocrinologia do Departamento de Pediatria da Santa Casa, que irá abordar o tema alimentação no primeiro ano de vida. Bom dia, doutora Cristiane. Bom dia, obrigada. Vamos dar início, então, à aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável no primeiro ano de vida. Então, a gente tem que lembrar que os hábitos saudáveis são importantes para a gente manter um crescimento e um desenvolvimento adequado das nossas crianças. Só lembrando para todo mundo que aqui no Brasil o Ministério da Saúde adotou recentemente os gráficos da Organização Mundial de Saúde. Então, esses são os novos gráficos que devem chegar na rede de crescimento, onde a gente vai ter gráficos de peso, estatura e de IMC. Além do crescimento e desenvolvimento normais, a gente também prioriza com a alimentação um desenvolvimento imunológico adequado e um desenvolvimento neurológico também adequado para cada faixa etária. Além do crescimento e desenvolvimento, agora nós temos novas propostas com a alimentação, que seria, na verdade, a prevenção de doenças a curto e longo prazo. Lembrando que as doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de mortalidade no nosso país. E já com essa proposta, a Organização Mundial de Saúde já lançou os gráficos de índice de massa corporal já a partir do nascimento. Então, são gráficos baseados em populações saudáveis, então seria um padrão de referência de crescimento de crianças normais, e com isso visando diminuir a prevalência de obesidade no nosso meio. Falando um pouquinho de como é a alimentação no nosso meio, esses trabalhos, esses dados aqui são do Ministério da Saúde. Então, só para a gente lembrar que, infelizmente, ainda no nosso meio, a mediana de aleitamento materno é de 2 meses, né? O que a gente esperaria de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, aqui no nosso meio ainda o tempo é muito curto. E as crianças ingressam muito cedo na dieta da família. Então, 22% das crianças muito novas, de 4 a 6 meses, já estão recebendo a alimentação da família, o que é muito inadequado para essa faixa etária, aumentando a prevalência de alergia alimentar, de intolerância alimentar, de desnutrição. Então, se a gente for ver a prevalência de distúrbio nutricional em criança
pequena, abaixo de 5 anos, segundo esses dados do PNDS, a gente observa ainda uma alta prevalência de baixa estatura, ainda em torno de 7%, e de excesso de peso de quase também 7%. Então, mostrando já um aumento da prevalência de obesidade já em crianças muito novas. E aqui só também para mostrar os dados do Ministério da Saúde, onde o aleitamento materno exclusivo aumentou, o tempo de aleitamento materno exclusivo aumentou muito pouco na última década, né? Então, na década de 90 era de 1 mês, para agora 2006 passando para 2 meses só de aleitamento materno exclusivo. E se a gente for ver, crianças abaixo de 2 meses tem um alto percentual de crianças que recebem outros tipos de leite, que não o leite materno. Então, aqui já apresentando um aleitamento misto. E lembrar que tanto o Ministério da Saúde, quanto a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que o aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês e complementado de preferência até o 2º ano de vida. Então, essa é a proposta da Sociedade Brasileira de Pediatria, de tentar incentivar o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, mas complementado até o 2º ano de vida. E por que isso é tão importante, né? Se a gente for lembrar um pouquinho os aspectos nutricionais do leite materno, a gente vê que o colostro, que é o primeiro leite produzido, né, entre 3 a 14 dias após o nascimento, é um leite de alta densidade, então ele é rico, altamente calórico, rico em proteínas, vitaminas e minerais, que são importantes para o recém-nascido nessa faixa etária, e ele é adaptado às necessidades específicas, sem contar na qualidade imunológica do colostro, que seria a única fonte de defesa imunológica que a criança tem nessa faixa etária. Com relação ao leite maduro, que vai aparecer depois do 1º mês de vida, sua composição é muito variável, então essa é a grande... o grande ponto interessante do leite materno, né? Ele vai variando de acordo com a necessidade da criança. Então, varia de acordo com a faixa etária, a fase do desenvolvimento da criança e varia com a necessidade dela naquele momento. Então, você não tem um leite maduro que ele é estanque durante todo o desenvolvimento da criança. E se a gente for comparar o leite humano com o leite de vaca, a gente pode primeiro observar o quê? Que o leite materno é uma espécie específica, porque o crescimento do ser humano é completamente diferente do crescimento de um bezerro. E se a gente for comparar, então, a composição do leite humano com o leite de vaca, a gente observa grandes diferenças importantes. Então, primeiro, a concentração de proteína do leite humano é infinitamente menor do que o leite de vaca. Se a gente for observar, os nossos recém-nascidos lactentes têm uma alta velocidade de crescimento, portanto, uma alta necessidade proteica. Então, se o nosso leite tem uma concentração de proteína tão baixa, provavelmente isso é uma proteção do nosso organismo. Então, já existem vários trabalhos mostrando que a oferta precoce elevada de proteína está associada a maior risco de alteração renal, maior risco de síndrome metabólica em crianças aos 5 e 7 anos de idade. Portanto, a adequação da proteína precocemente é importante. Além da concentração da proteína ser diferente, a qualidade da proteína é completamente diferente entre os dois leites. Além disso, a gente vai ver também uma diferença na composição de lipídio, de carboidrato, e eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui da caseína. Então, se a gente for comparar o leite humano, o leite de vaca e o leite de cabra, a gente pode observar uma diferença importante da quantidade de proteína e da quantidade de lactose de cada leite. E aqui mostrando, então, uma adequação maior para o leite para o ser humano. Além disso, quando a gente fala especificamente das proteínas, a gente tem que lembrar que no leite humano a gente tem proteínas anti-infecciosas, então que vão fornecer a imunidade necessária para o lactente, para o recém-nascido, coisa que a gente não vai ter no leite de vaca, e a qualidade da proteína é bem diferente entre os dois leites, sendo que o leite humano, com a porcentagem de caseína menor, ele é muito mais fácil de ser digerido. Outra diferença que a gente observa entre o leite humano e o leite de vaca é com relação ao ferro. Se a gente for observar aqui, a concentração do ferro entre os dois leites é muito semelhante, porém a capacidade de absorção do ferro humano é muito maior em relação ao leite de vaca.
Então, aqui já apresenta um grande problema para as crianças que recebem o leite de vaca precocemente, que seria a anemia ferropriva. Eu vou mostrar mais para frente, a prevalência de anemia ferropriva no nosso meio é extremamente elevada. E um dos fatores associados a isso é a introdução precoce do leite de vaca. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que o leite de vaca não seja oferecido para as crianças abaixo de 1 ano de idade. Com relação às vitaminas, também a gente observa uma concentração muito diferente das vitaminas no leite humano e no leite de vaca. E algumas dessas vitaminas, além da concentração ser diferente, a biodisponibilidade é muito maior no leite humano do que no leite de vaca. Então, elas são melhor absorvidas e utilizadas quando a criança ingere o leite humano. Vários trabalhos agora têm sido publicados mostrando que o aleitamento materno está associado a uma redução da taxa de obesidade nas crianças em 20 a 25%. E quanto maior o tempo de aleitamento materno, menor é o risco de obesidade. Um dos fatores associados a aleitamento materno e obesidade seria o menor volume e número de refeições por dia para quem está recebendo o aleitamento materno. Então, a criança que recebe leite materno, ela mesma se autocontrola e ela tem, então, um controle maior de volume de cada mamada, né? Diferente de quando ela recebe a fórmula. O outro evento associado a aleitamento materno e obesidade é que no aleitamento materno, a gente, como eu já falei, tem uma menor oferta de proteína. Isso seria um fator protetor para a obesidade e síndrome metabólica no futuro. O aleitamento materno também está associado, quanto maior o tempo de leite materno, menor o risco de dislipidemia em crianças maiores também. Então, vários trabalhos de meta-análise já têm mostrado essa associação. Então, mostrando que o aleitamento materno, além de ser importante a curto prazo para crescimento e desenvolvimento da criança, já é o primeiro fator preventivo para a doença crônica no futuro. Algumas coisas que a gente tem que lembrar, né? Porque como pediatra, as mães vêm nos procurar com relação a dúvidas de técnicas de amamentação. Então, o que a gente tem que observar? Qual que é a melhor posição para a mãe e para a criança no aleitamento? É a posição que seja mais confortável para os dois. Então, o bebê tem que estar respirando livremente, centralizado com a mama, para extração e deglutição adequadas do leite. A pega tem que ser adequada, então a criança tem que abocanhar a maior parte da areola, né, com uma posição adequada da língua. A língua tem que ficar sobre a gengiva inferior para ela poder fazer o mecanismo de ordenha. Então, se a gente for ver nessa foto, o bebê está alinhado, então a nuca tem que estar alinhada com a coluna, a mãe tem que estar segurando nas costas ou nas nádegas da criança, a criança tem que ficar de frente ao seio materno e com a barriguinha também de frente para a mãe. E com isso ela fica numa posição adequada para que ela tenha uma pega adequada, respirando livremente. O queixo da criança tem que estar encostando na mama da mãe. Aqui então só um exemplo da criança com uma pega adequada. Aqui seria também na pega adequada, mostrando a sucção e a pressão que as crianças fazem, né, nos ductos lactíferos, né, fazendo com que saia o leite para dentro da cavidade oral da criança. Nesse momento, quando a pega é adequada, a gente observa que a bochecha da criança fica bem redondinha. Então aqui é a mesma coisa, né? Tentando mostrar aqui no desenho a bochecha da criança cheia. E várias dúvidas da mãe com relação à estocagem do leite materno. O leite materno pode ser estocado? Como que a gente faz para estocar o leite materno? Então, o ideal é que essa retirada do leite seja feita num ambiente tranquilo para a mãe, ela tem que estar sem anéis, sem pulseira, sem nada, com a higiene adequada das mãos e do antebraço. E ela vai fazer o quê? Na primeira ordenha, ela vai desprezar os primeiros jatos num pano limpo. Depois ela vai fazer ordenha manual, que seriam essas massagens circulares aqui na mama, e vai retirar o leite no recipiente de vidro com uma tampa plástica.
Depois que esse leite é retirado, ele pode ser conservado na geladeira por até 12 horas, no congelador da geladeira por volta de 15 dias e no freezer também por volta de 15 dias. Então, quando esse leite é congelado, como que ela faz para poder utilizar esse leite? Então, ele tira do congelador ou do freezer, passa para a geladeira, espera esse leite ser descongelado e depois ela coloca para esquentar em banho-maria. Não é para colocar direto no fogo, então isso é interessante a gente orientar a família. Depois que o leite é descongelado, ele pode ficar no máximo por 12 horas na geladeira. Então, esses prazos são importantes para que a gente mantenha a qualidade dos nutrientes do leite materno. Na impossibilidade do aleitamento materno, então algumas mães que não vão conseguir amamentar, a gente recomenda então o uso de fórmulas infantis. Então, lembrando que o leite de vaca não é preconizado para crianças abaixo de 1 ano de idade. Então, em crianças abaixo de 6 meses, são as fórmulas que a gente chama de fórmulas de partida, que são fórmulas específicas para crianças abaixo de 6 meses, e para crianças acima de 6 meses são as fórmulas de segmento. Então, existem várias fórmulas no mercado, com algumas diferenças de composição entre as fórmulas, e no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, vocês vão encontrar nos manuais a especificação de cada fórmula e de cada composição dessas fórmulas. Lembrar também do modo de preparo da fórmula, né? Então, a gente tem que lavar previamente as mãos com água e sabão, lavar bem a mamadeira, o bico e o anel de água corrente e com detergente, com escovas próprias, e além disso, ferver os utensílios por 15 minutos ou colocá-los no hipoclorito a 2,5% por 20 a 30 minutos. E lembrar as mães que depois que a gente faz isso, elas não podem enxaguar novamente a mamadeira ou enxugar, passar um pano para enxugar as mamadeiras. Então, elas têm que emborcar a mamadeira e esperar ela secarem. A água para o uso da fórmula deve ser aquecida por cerca de 5 minutos até levantar a fervura. E a gente vai acrescentar o pó na água no máximo até 16 minutos após a fervura. Isso porque os trabalhos mostram que para você inativar algumas bactérias que possam estar existentes na fórmula, você tem que atingir uma temperatura de cerca de 70 graus. Então, só passando aqui para frente um pouquinho, dependendo do volume de água que a gente tem para fazer a mamadeira, a gente tem um tempo que a gente tem que esperar pós-fervura para acrescentar o pó, que é esse tempo aqui que a gente atinge essa temperatura de 70 graus para inativar essas bactérias. E isso é extremamente importante, principalmente para crianças menores de 6 meses, para evitar o risco de diarreia. Lembrar que as fórmulas já vêm com a medida do pó dentro da lata e na maioria, em média, o que se utiliza é uma medida do pó para cada 30 ml de água. As mães às vezes acham que o leite assim fica menos concentrado ou mais concentrado e elas tendem a mudar a diluição. Então isso é importante a gente frisar com as mães que mudando a diluição, a gente muda a diluição de todos os componentes da fórmula, levando ou uma hiperoferta ou uma hipooferta. Isso está associado aos distúrbios nutricionais. Bom, lembrar as mães de fechar bem a fórmula, né? Depois do uso, conservar em lugar fresco, não ficar utilizando outros utensílios que a gente não fez a higienização para o preparo da mamadeira. E aqui lembrar de preferir mamadeiras de vidro, por causa do problema do BPA, né? Do bisfenol A, que quando ele é aquecido, ele libera essa substância que é tóxica e está associada a várias alterações no nosso organismo. Tem algumas mamadeiras de plástico que não contêm o BPA, então isso é importante a gente orientar as mães de observar esse detalhe na realização da mamadeira. Bom, então, passando o 6º mês dessas crianças que tiveram aleitamento materno exclusivo, a gente vai introduzir a alimentação complementar. A alimentação complementar adequada ela é tão importante quanto a orientação para aleitamento materno. Então, aqui seria um esqueminha de como seria a orientação. Até o 6º mês, o aleitamento materno exclusivo. A partir do 6º mês, a gente entraria com suco ou papa de frutas. Nos intervalos entre as mamadas, o suco não substitui uma mamada, ele entra no intervalo da mamada do leite materno.
Entre o sexto e o sétimo mês, a gente já começaria com a papa salgada, que seria a principal refeição. Do sétimo ao oitavo mês, a segunda papa salgada. E do nono até o 12º mês, a gente iria progressivamente aumentando a alimentação, a consistência da alimentação, para por volta de 1 ano essa criança já está ingerindo a alimentação da família. Então aqui seria esse esquema, né? Em crianças de 6 a 8 meses, pela manhã leite materno, no intervalo suco, a refeição de sal e depois, durante todo o dia, aleitamento materno livre demanda. Depois do 8º mês, a introdução da segunda papa salgada e por volta de 1 ano, então, a refeição já semelhante à refeição da família. Lembrar que a mudança da consistência do alimento tem que respeitar o desenvolvimento neuropsicomotor de cada criança. Então, a gente não deve introduzir já alimentos sólidos para uma criança que não tem um desenvolvimento neuropsicomotor adequado para poder ingerir esse tipo de alimento. Lembrar que, novamente, ressaltando, a participação do leite de vaca está intimamente associado ao risco de anemia em crianças abaixo de 1 ano de idade, independente da concentração de ferro que ela tem na dieta. Então, o leite de vaca está associado a microsangramentos intestinais e, além disso, o leite de vaca leva uma grande sobrecarga de soluto renal. Então, a gente está expondo essas crianças a um leite completamente inadequado nessa faixa etária. Outra coisa que é muito importante a gente orientar para a família é os 10 passos da alimentação saudável do Ministério da Saúde. Já existem alguns trabalhos publicados aqui no Brasil mostrando que as famílias que seguiram os 10 passos da alimentação saudável do Ministério da Saúde tiveram menos complicações nos 2 primeiros anos de vida. Então é importante a gente tentar seguir esses 10 passos. Então, primeiro, passo 1 seria leite materno exclusivo. Lembrar que leite materno exclusivo não entra água, nem chá, nem suco, nenhum outro alimento. Passo 2, a partir dos 6 meses, oferecer de forma lenta e gradual alimentação complementar, mantendo o aleitamento materno até os 2 anos. Passo 3, a partir dos 6 meses, então, a gente vai introduzir a alimentação complementar. Se a criança estiver em aleitamento materno, ela vai ter 3 refeições por dia da alimentação complementar. Se ela estiver em aleitamento artificial, ela vai receber 5 refeições por dia. Então, aqui já mostrando a primeira diferença com relação à maior oferta calórica que essas crianças que não têm aleitamento materno podem estar recebendo. E aqui, então, associada à obesidade precoce. Lembrar que a alimentação complementar tem que ser oferecida sem rigidez de horário, né? Então, se a criança costuma dormir das 11 horas da manhã até 1 da tarde, você não vai acordar essa criança ao meio-dia para dar o almoço, porque o almoço tem que ser ao meio-dia. Então, ela vai ser de acordo com o dia a dia da criança. O passo 5, lembrar que a alimentação complementar tem que ser espessa desde o início. Então, não é sopa, né? Não é aquela sopa aguada. A gente vai sempre oferecer uma dieta pastosa, então uma consistência de papa mesmo, porque a oferta calórica é melhor. E a gente vai aumentando lentamente a consistência até chegar na alimentação da família. Passo 6, oferecer uma dieta variada. Lembrar que o prato saudável é aquele prato colorido. Então, você vai ter uma diversidade grande de nutrientes naquele prato. Estimular precocemente o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. A criança, desde novinha, ela tem que estar sendo acostumada à ingestão desses alimentos, porque isso acaba criando uma memória na criança. Então, ela pode passar um período que ela fala, não como mais beterraba, mas ela já comeu quando ela era pequena. Então, mais pra frente vai ser mais fácil, quando ela é exposta à beterraba, ela vai ter uma aceitação melhor desse legume. Evitar já desde cedo açúcar, café enlatado, fritura, refrigerante, balas, salgadinhos nos primeiros anos de vida. E sempre usar o sal com moderação. O brasileiro é uma das populações com maior ingestão de sal na sua dieta. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, isso é extremamente importante. Garantir o seu armazenamento e conservação adequados. Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, é lógico, sem forçar, mas oferecendo com muita frequência a sua alimentação habitual e os seus alimentos preferidos, né, respeitando a sua aceitação. Lembrar que nas papas, na refeição principal, o componente da papa deve ter de 2 a 3 cereais ou tubérculos,
uma leguminosa, uma proteína animal e uma hortaliça. Então as papas têm que ser assim bastante variadas, respeitando, né, regionalmente quais seriam o legume, a verdura da época. Lembrar que a alimentação tem que ser sempre um elo bom com a criança, né? Ela não pode, desde pequena, a gente não pode estar vinculando a alimentação como um prêmio ou como um castigo, que isso mais para frente vai ser um problema na alimentação das crianças. Adequado ambiente durante a alimentação. A criança tem que comer no ambiente adequado, não é na frente da televisão, como depois vou mostrar alguns dados para vocês. Várias crianças fazem isso. Não forçar o consumo de alimento. Então, nós como mães e pais, a gente tem aquela tendência, né? Come mais um pouquinho, termina aquilo que a gente colocou no prato, e muitas vezes a criança naquele momento já está saciada. Então a gente tem que respeitar a saciedade da criança e não o que a gente acha que ela deve estar comendo naquela refeição. E não entreter com outras atividades, aquela coisa de fazer para a criança comer, eu fico brincando com ela com outras coisas, porque ela tem que saber o que ela está fazendo, o que ela está ingerindo de alimentação naquele momento. Então, isso aqui eu já falei, aumenta a consistência, alimentação sempre amassada com garfo. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa sempre orientar, porque as mães acham que como a criança pode não aceitar uma papa salgada logo de cara, que é melhor colocar açúcar ou leite para facilitar essa aceitação. Isso está errado, né? Então, a criança tem que aprender a aceitar cada sabor. E lembrar que logo de cara as crianças podem realmente não aceitar determinados alimentos. Então, a Academia Americana de Pediatria orienta que cada alimento novo tem que ter de 8 a 10 exposições para a criança, para você dizer que realmente ela não gosta daquele alimento. Lembrar que o ovo entra como substituição proteica, mas não de ferro. E sempre o uso de colheres na alimentação complementar. Todos os tipos de carne têm que ser oferecidos para as crianças em todas as refeições, uma quantidade de 50 a 70 gramas por dia. Lembrar que os vegetais, os mais escuros, são mais ricos em ferro e em cálcio. Para crianças de 1 ano de idade, a oferta diária média de leite seria de 500 ml de leite e derivados, e principalmente as fórmulas, né, fortificadas com ferro e vitaminas. Não há restrição de gordura e colesterol nos primeiros 2 anos de vida para a criança. A Academia Americana de Cardiologia coloca alguns passos, algumas recomendações que também são interessantes. Então, atenção aos sinais de saciedade da criança e não superalimentar. Essa seria uma das causas de obesidade precoce, porque a gente sempre fica forçando a criança a não terminar a alimentação quando ela quer, ela perde o que seria o sentido da saciedade. Então, você tem que respeitar a saciedade, e já os lactentes pequenos, eles têm essa coisa de saciedade já bem presente. Então, lactentes e crianças jovens têm capacidade de se autorregular. Então, tem algumas crianças que comem muito bem numa refeição e na outra elas comem menos, mas a oferta calórica do dia para elas está adequada. Então, a gente tem que respeitar essa variação de ingestão que elas têm durante o dia. Então, como eu já falei, não forçar a criança a terminar a refeição. Sempre lembrar de introduzir alimentos saudáveis e oferecer de 8 a 10 vezes se houver uma recusa inicial. Não oferecer alimentos simplesmente para prover calorias sem outros benefícios nutricionais. Então, um exemplo que a gente costuma fazer disso daqui é os pais acham que só para a criança não sentir fome dá um miojo. Então, lembrar que o miojo não é um alimento nutricionalmente adequado, miojo, macarrão instantâneo, né? Para as crianças, para suprir uma refeição. Estimular os hábitos alimentares normais, né, saudáveis, estilo de vida para toda a família, senão a criança, é óbvio, ela vai ser um reflexo do estilo daquela família. Então, lembrar de manter o aleitamento materno na introdução complementar. Os sucos a gente pode iniciar com uma colher pequena e depois passar para o copo. A água só nos intervalos das refeições. As frutas a gente também vai introduzir com uma colher pequena, ou uma quantidade amassada com garfo ou raspada com colher. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com relação à exposição a agrotóxicos e fertilizantes.
Então tem algumas frutas que a gente tem que tirar a casca porque elas acumulam uma quantidade maior de agrotóxicos e fertilizantes na casca. Lembrando que fazendo isso a gente pode perder um pouquinho da qualidade nutricional daquele legume, daquela fruta, mas é importante a gente diminuir isso daí. E dar preferência, então, se for possível, alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos acabam sendo mais caros, têm uma aparência um pouco pior do que os alimentos não orgânicos, mas lembrar que isso pode ser uma opção, principalmente em algumas frutas que contêm muita exposição a agrotóxico, por exemplo, o morango, né? Inclusive saiu recentemente na mídia que o morango e o tomate são as frutas que têm maior acúmulo de agrotóxico, principalmente no cabo. Então lembrar de sempre tirar essa parte do cabo dessas frutas que têm maior exposição a agrotóxicos. Outra coisa que é importante a gente lembrar é de sempre tirar a pele e as gorduras das carnes, porque também aí é nessa região que mais se acumulam os agrotóxicos. O óleo vegetal tem que ser usado sempre em pequena quantidade no final do preparo da papa e nunca para ser usado para refogar os alimentos. Sal e temperos prontos a gente tem que evitar o uso, assim como o açúcar e o mel. Os peixes, antigamente a gente deixava para introduzir os peixes muito tardiamente, mas agora os trabalhos têm mostrado que a alergia à carne de peixe é extremamente rara. Então eles já podem ser introduzidos a partir do 6º mês de vida e é uma fonte de proteína bastante interessante para as crianças. E como eu já falei, tentar evitar os plásticos no preparo dos alimentos. Lembrar que a dieta saudável tem que ser adotada pela família toda, né? Porque, não só pela criança, porque fica difícil para ela seguir uma dieta saudável se todo mundo em casa come errado. Aqui eu coloquei alguns exemplos de refeição de um dia para crianças abaixo de 6 meses e depois entre 9 meses e 11 meses, mas no site da Sociedade Brasileira de Pediatria existem vários desses exemplos. E aqui eu queria só citar um pouquinho sobre as doenças crônicas não transmissíveis, porque como eu falei aqui no Brasil é uma das principais causas de óbito, né, na população adulta. E essa pesquisa de orçamento familiar aqui mostrando 40% da população adulta com excesso de peso, se a gente for ver os dados do IBGE publicados recentemente, mostram que isso já chega a 50% da população adulta, né? E 30% deles são portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade. E por que isso tem acontecido? A gente tem visto no nosso meio um alto consumo de gorduras, salsicha, linguiça, isso inclusive na alimentação das crianças. Aqui no Brasil, na última década, teve um aumento de 400% do consumo de refrigerante, então mostrando uma íntima associação com obesidade, de salgadinhos em pacote e o menor consumo de cereais e frutas, verduras e legumes. Então, essa a realidade, infelizmente, da nossa dieta, né, aqui no Brasil. Se a gente for comparar o nosso padrão alimentar com os americanos, já está ficando bem próximo, né? Então, os americanos estão vivendo um boom de epidemia de obesidade porque eles gastam quase 50% do orçamento deles com refeições fora de casa. Eles têm menos tempo para as refeições. E muitas crianças lá não fazem o desjejum. E a gente sabe que o desjejum é uma alimentação importante, né, para evitar a obesidade. E aqui no Brasil a gente já tem visto, então, como eu mostrei para vocês, uma alta ingestão de carboidrato, de fast food, de alta concentração energética nas refeições e diminuição da ingestão dos produtos in natura. E já existem vários trabalhos mostrando que o suco natural também está associado a maior adiposidade, mas a fruta não. Então a gente tem que incentivar, na verdade, o consumo da fruta in natura. Aqui mostrando que evolutivamente, da década de 80 para a década de 2000, houve uma diminuição no consumo de carnes, vísceras e peixes aqui no Brasil, e uma média de prevalência de anemia de 50% em várias regiões do Brasil, chegando a alguns locais com quase 75% de prevalência de anemia. Isso associado então a baixo desempenho escolar também. E aqui uma coisa que chama a atenção, né? O consumo de bolachas ou salgadinhos em crianças abaixo de 1 ano de idade dá quase
80% no Brasil como um todo. Então é extremamente elevado o consumo de alimentos inadequados nessa faixa etária. E o trabalho recentemente publicado pela doutora Roseli no Jornal de Pediatria mostra que em crianças com aleitamento artificial, o estudo pretendia avaliar como era a alimentação complementar. Então, crianças abaixo de 6 meses, 30% tinha o consumo de petit suisse, quase 40% de biscoitos recheados, então crianças abaixo de 6 meses de idade, 12% de macarrão instantâneo, 20% de prato congelado, então crianças que deveriam estar recebendo apenas aleitamento materno, né? A gente só ficou contente que 0% ingeria refrigerante abaixo dos 6 meses de idade, mas não é a mesma realidade de 6 a 1 ano de idade. Então, se a gente for ver aqui, quase 80% das crianças ingerem bolacha recheada dos 6 meses a 1 ano de idade. Se a gente for ver, são alimentos ricos em gorduras trans. E recentemente, em 2008, a Academia Americana de Pediatria recomendou para crianças o consumo de gordura trans abaixo de 1% do valor calórico total. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo para cada faixa etária e o consumo de gordura trans não pode exceder 1% do valor calórico total. E aqui vale a pena ressaltar que alguns estudos atuais já têm sugerido que a gordura trans passa pelo leite materno. Então, a gente não sabe, a longo prazo, essas crianças que tiveram contato com uma ingestão de gordura trans pelo leite materno, a longo prazo, o que vai acontecer com essas artérias dessas crianças. Então, aqui mostrando isso, né, um consumo razoável ainda de verduras, legumes, mas não está nem perto de 100%. 20% das crianças são alimentadas frente à televisão e 41% de crianças de 6 meses a 2 anos tomam regularmente refrigerante. Então, esses são os dados do Ministério da Saúde. Então, mostrando que as nossas crianças estão expostas precocemente a uma dieta extremamente inadequada. E isso está associado, como vocês podem ter visto recentemente publicado pelo IBGE, com esse aumento importante que a gente teve na taxa de excesso de peso em crianças e adolescentes aqui no Brasil. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, doutora Cristiane, foi extremamente interessante, eu acho que acrescentou bastante e esclareceu alguns pontos muito comuns nas nossas consultas de rotina do dia a dia. Então, antes de estar passando as perguntas, eu gostaria de fazer alguns comentários, né, em relação ao que você apresentou na aula, em relação, por exemplo, ao aleitamento materno. A gente percebe que talvez essa orientação técnica, como foi colocada, realmente tenha que ter sido abordada de uma maneira mais enfática, talvez mais precocemente, ainda durante a gestação, principalmente nas mães de primeira gestação, que são muito ansiosas, a gente sabe, e talvez esse erro técnico e essa ansiedade somada seja responsável por grande parte desse desmame precoce, né? Em relação à pega, eu tenho notado que existe, principalmente nos primeiros meses de lactação, uma tendência muito grande a formar abscessos, né, mamários por um esvaziamento inadequado. Teria alguma sugestão em relação a isso, em relação à posição, nessa fase inicial, principalmente em que a gente sabe que a musculatura não está tão desenvolvida e, portanto, a pega e o esvaziamento não é tão efetivo? Você teria, assim, alguma dica, alguma coisa? Com relação à pega, uma coisa importante, assim, algum grau de com relação à fissura, abscesso, algum grau de fissura e abscesso, quase todas vão sofrer por conta da variação hormonal que tem da própria mãe, né? Mas com relação à pega, para diminuir a fissura, uma das coisas que a gente costuma ver é que a criança está fazendo uma sucção importante na pega e de repente a gente tira a criança do peito. Essa pressão que a gente faz é que aumenta o risco de fissura. Então o que a gente costuma orientar as mães é que quando ela for tirar abruptamente a criança do peito, tente ingerir o dedinho do lado assim da boquinha da criança, ela começa a mamar o nosso dedo, aí que a gente tira ela do peito, para evitar essa pressão no peito na hora da mamada. Da colocação e da retirada. E em relação ao cuidado com essas fissuras em si,
alguma recomendação especial? O que a gente orienta é elas, assim, deixar, sair um pouquinho do leite materno e elas passarem em volta do mamilo, né? Porque o leite materno acaba ajudando a cicatrização. Ou seja, sem usar nenhum artifício para isso. Artifícios. Né? Outra coisa que eu achei extremamente interessante foi essa abordagem em relação à temperatura ideal da água para o preparo do leite. É um detalhe muito relevante do ponto de vista que a gente sabe no dia a dia que essa passagem gera um grande número de diarreias, né? São surtos em geral agudo e transitórios, mas que pode trazer transtorno importante para a criança. Então, eu acho que enfatizar que talvez que essa fervura de 70 graus e esse cuidado no preparo, diminuindo comprovadamente o risco da diarreia, talvez seja importante que seja abordado pelos pediatras logo na passagem do aleitamento materno e início do aleitamento artificial. Eu achei um dado bem importante que foi passado aqui na aula, além do fato que a gente tem sempre que estar relembrando que esses primeiros 6 meses de aleitamento exclusivo também é muito importante do ponto de vista de ligação entre a mãe e o filho. A gente sabe que existe um vínculo emocional, né, um reconhecimento e uma ligação muito importante que se estabelece nesse período, né? Eu queria aproveitar então que a gente falou um pouco mais agora sobre aleitamento materno e eu queria que você tocasse numa pergunta que é comum, eu já esperava, então a gente vai repassar, porque a gente sabe que é muito comum nas consultas. Fale um pouquinho pra gente sobre o leite materno fraco. O porquê essa ideia e como pode ser colocado. Então, assim, não existe um leite materno fraco, né? Eu acho que como o leite materno é mais fácil de ser digerido, é óbvio que a criança vai sentir fome mais rápido. E outra coisa que a gente tem que estar lembrando, que aqueles tempos que a gente conhece bem para adulto, né? Então, tem período de jejum, pós-absortivo, jejum prolongado, etc. Esses tempos são completamente diferentes na criança. Então, quanto menor a criança, menor é o tempo que ela aguenta ficar em jejum. Então, ela sente fome mais rapidamente. Por isso, ela mama com maior frequência quanto menor ela for. Então, não existe um leite fraco. Acho que isso é importante a gente abordar para as famílias, que não existe. E a melhor maneira da gente estar avaliando se a criança tem uma ingestão adequada do leite é o crescimento e se ela urina. Se ela mantém um volume de diurese adequado, isso quer dizer que a quantidade de líquido que ela está ingerindo pelo leite materno é adequada, né? Então, acho que é uma coisa assim mais fácil das mães mensurar. Tá fazendo xixi, então tá mamando bem. Ou seja, nessa fase principalmente de adaptação, né? Eu acho que é muito importante a presença, ou melhor, a consulta pediátrica de rotina, periódica, né? Precoce, né? Para justamente, exatamente, esse apoio da puericultura é muito importante para estar então diminuindo essa ansiedade, passando esses fatores positivos, que eu acho que é por aí que a gente talvez vá conseguir melhorar essa estimativa que é tão baixa, esse tempo de aleitamento exclusivo que realmente precisa ser trabalhado, né? Então, mudando um pouquinho, saindo um pouquinho do aleitamento materno, a gente pôde notar, infelizmente, que os erros alimentares acontecem num período muito precoce da infância. Então, naquele trabalho que você nos mostrou, a gente tem erros grosseiros abaixo de 6 meses de idade, né? Então, eu acho que uma pergunta importante puxa, é tão precoce esses erros? Será que esses erros foram cometidos com a criança ou já fazem parte da rotina da casa? Ou seja, são erros que pertencem a outros membros da família, né? Como isso é visto, né, dentro da sua visão de endocrinologista? O que você tem visto? Na verdade, o erro familiar é importante, né, nesses casos. O que a gente tem visto é que muitas famílias têm esse erro. Então, quando a gente vai orientar uma dieta adequada, você começa a passar para alimentação complementar, coloca que com 1 ano a criança tem que gerir a alimentação da família, é importante checar qual é essa alimentação da família para ver se ela é adequada. Porque muitas famílias têm um erro importante de alimentação, né? Eles acham que é normal uma criança ingerir refrigerante todos os dias, nas refeições. Tem algumas famílias que têm um consumo de refrigerante por mês absurdo, né?
Então, acho que a abordagem da família é sempre importante. O que gera uma dificuldade maior na correção, não? Porque, Cristiane, se a gente corrigir uma criança, a gente já tem um certo grau de dificuldade. Agora, corrigir toda uma família, né, requer, assim, vamos dizer, um reconhecimento, porque senão a gente não vai ter aderência. Eu acho que nesse aspecto é importante o vínculo entre o pediatra e a família. Porque, se eu não me engano, foi nesse trabalho da Roseli mesmo que eles observaram, que eles perguntaram para as famílias quem que era a primeira pessoa que eles recorriam para a orientação da alimentação. O pediatra, se eu não me engano, era o terceiro ou quarto profissional. Então, o primeiro é a avó, o segundo é a vizinha, a terceira é a tia e depois vem a gente, né? Então, eu acho que a gente tem que aumentar esse vínculo com as famílias e a gente passar a ser a primeira pessoa eles procurarem para tirar essas dúvidas da alimentação. E em relação à família, eu acho que tem uma pergunta aqui muito interessante que eu considero realmente pertinente. As famílias têm consciência que são responsáveis por esse erro? Ou seja, que futuramente a perpetuação desse erro pode gerar um agravo para a criança no sentido de provocar uma doença, uma obesidade, uma hipertensão? Não, porque a gente ainda vive, apesar de toda a exposição da mídia, dos problemas da obesidade e tal, a gente ainda tem aquele problema de que a criança gordinha é a bonitinha. Né? Isso é uma coisa. E esse ano saiu um trabalho mostrando que 60% a 70% dos pais não identificam obesidade nos próprios filhos. Então eles não conseguem visualizar que existe algum problema. Né? Agora, isso que você acabou de colocar é muito interessante. Ao mesmo ponto em que ainda existe essa colocação de o bebê gordinho é o mais bonitinho, quando ele chega numa fase pré-púbere e púbere, ele necessariamente para a sociedade deve se mostrar magro. Então, como você vai pegar esse bebê que foi induzido a comer mais desde pequeno e transformar numa pessoa magra, eu acho que você vai gerar, do ponto de vista assim, de correção, no mínimo uma dificuldade muito grande, né? É difícil, é muito difícil. Você vai mudar totalmente a metodologia empregada até então. Sim, com certeza. Não é? E eu gostaria também de colocar dentro do que a gente está conversando, eu achei muito interessante, porque como nefrologista eu vejo muito isso no dia a dia, que o erro da dieta atualmente acarreta, sem dúvida nenhuma, um alto teor de sódio, né, na dieta, no que diz respeito à composição da dieta por 24 horas, né, de um dia. Você pode atribuir este fato à introdução precoce de alimentos industrializados, já que o sódio é um conservante comum a todos eles? O que você acha? Seria um vilão, né, digamos assim? Na verdade, acho que é um conjunto de vilões, né? Então, assim, como eu falei, o brasileiro é um dos que mais consome sódio por dia, né? Muito acima da necessidade diária. E aí entram não só os enlatados, os industrializados, mas os diets, né? A gente tem que lembrar que vários adoçantes têm na composição sódio. Então, eles falam, só toma um refrigerante diet, mas dependendo de qual é o adoçante, está ingerindo uma quantidade alta de sódio também. E os salgadinhos, né? Os salgadinhos têm uma contribuição importante. Então, na verdade, é um hábito familiar inadequado, porque tem o sal que vai no preparo dos alimentos e todos esses outros alimentos que a gente ingere associados. Então, se a gente for somar durante o dia, essa família tem um hábito extremamente inadequado com relação ao sódio. Principalmente que vários alimentos dos quais você citou, vamos dizer, se é que se pode se chamar de alimento, né? Como o salgadinho, eles na verdade nem fazem parte da refeição em si. É o extra, né? Exatamente. Então ele vem a somar uma refeição que já foi inadequada, né? E em relação a essa introdução assim tão precoce, porque o que a gente percebe é que existe uma certa resistência
Não sei se você percebe isso no consultório, mas algumas mães consideram inclusive que o industrializado é melhor do que o que ela faz em casa. Isso talvez fosse fruto de uma propaganda demasiada, ou seja, essa propaganda talvez fosse o que estivesse induzindo essa introdução tão precoce? Pode ser também, é o que eu tenho um trabalho do Ministério da Saúde, mas aí seria até para crianças maiores, que eles mostram que em canais infantis pagos, tipo Cartoon Network, Discovery Kids, etc., a quantidade de propagandas de brinquedo é exatamente igual à quantidade de alimentos para essa faixa etária. E quando eles foram avaliar os tipos de alimentos que são veiculados nessas propagandas, tinha 90% de inadequação com relação à gordura e carboidrato principalmente. Então as crianças são expostas precocemente à mídia de uma coisa inadequada. Então eles querem um brinquedo, mas eles também querem um salgadinho, porque no salgadinho também vem um brinquedo, né? Então agora a gente tem menos esse vínculo de brinquedo com alimento, mas a gente ainda tem. Então, eles são expostos muito precocemente a esse tipo de propaganda. Ou seja, a própria propaganda induz a uma coisa que você, durante a aula, não recomendou, né? Que era usar de artifícios para que a criança coma. Então, o próprio alimento industrializado que já vem com brinquedo seria similar a oferecer o alimento na frente da TV ou durante uma brincadeira, né? Agora, tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu acho que é o dia a dia de toda mãe que trabalha, infelizmente, gera uma ansiedade, que é a creche, a escolinha, a presença da merenda. Isso tem que ser um fator de preocupação. Então, a pergunta seria a seguinte: a mãe que trabalha e tem que dispor precocemente dessas escolinhas, dessas creches, né, teria uma preocupação maior? Na grande maioria das creches e das escolas existem nutricionistas, pelo menos avaliações, né, de nutricionistas para uma adequação de um cardápio para cada faixa etária. Mas acho que aí cabe ao pediatra, junto à mãe, avaliar e pedir o cardápio para cada creche, né? Quando o pediatra solicita, geralmente eles entregam e o pediatra vai avaliar se é adequado para essa faixa etária da criança. Em relação a essas escolas públicas, onde você tem uma merenda comum a todos, existiria assim alguma restrição maior ou um cuidado maior? Isso é super complicado porque a gente vê, por exemplo, aqui em algumas escolas públicas aqui em São Paulo, que a merenda das 9 e pouco ou das 3 e pouco é uma refeição. Então muitas vezes é macarrão com salsicha, ou a salsicha é muito frequente, realmente. Não pode deixar de ser citada, né? Então, na verdade, é super complicado porque as crianças vão estar ingerindo esse tipo de alimento. E é difícil você falar para aquela criança especificamente não ingerir porque ela faz parte de um ambiente social. Então, é uma coisa bastante complexa da gente corrigir, né? Mas veja, digamos assim, se isso acontece dentro do dia, dentro do ambiente escolar, como foi colocado aqui, mas em casa a dieta é adequada, então uma coisa acaba compensando a outra, né? Então é importante lembrar que assim, a criança passa muitas vezes um período razoável do dia na escola, mas também faz várias refeições em casa. Então acho que é importante ressaltar que a refeição em casa tem que ser adequada, que é onde a gente vai conseguir mexer, né? Atuar. Seria o alicerce, né? Sim, sim. Mas, na verdade, a gente tem que tomar cuidado porque essas desculpas acabam servindo como uma âncora, né? Um suporte. Uma pergunta interessante também em relação à obesidade, você citou aqui durante a aula que a obesidade poderia estar sendo induzida logo nos primeiros anos, né? Através de um oferecimento de uma dieta não só inadequada, mas em qualidade, mas em quantidade também. Então, vem aqui uma pergunta, gostaria que esclarecesse se você se refere a isso para qualquer criança ou para aquelas crianças que já apresentam uma predisposição e foram expostas precocemente. Então, qual seria a sua colocação? Assim, algumas coisas de orientação geral
vale para todas as crianças. Então, primeiro, respeitar a saciedade, introdução adequada dos alimentos, vale para todo mundo, né? Acompanhamento adequado na curva de crescimento, isso é importante. As curvas da Organização Mundial de Saúde, se a gente for observar, uma criança com 1 ano, ela é mais magra quando você avalia pela curva da OMS em relação à curva antiga americana. Então, já mostrando aí uma tendência de você evitar a obesidade precocemente. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho assim, é óbvio, a gente tem as predisposições genéticas, né? A gente vê, apesar do quadro ambiental ser muito importante para a obesidade hoje em dia, o fator genético existe. Então, eu acho que nessas famílias onde existe uma alta prevalência de obesidade, o cuidado tem que ser maior. E outro grupo de pacientes que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado é a criança com restrição de crescimento intraútero. Porque, teoricamente, as crianças com restrição de crescimento intraútero podem ter um risco maior de síndrome metabólica mais velhas, né? Obesidade, síndrome metabólica, etc. E o que eles associam é a criança com restrição de crescimento intraútero, que ganha muito peso até o 6º mês de vida, é a que vai ter maior risco de síndrome metabólica. Então, qual seria um fator importantíssimo para evitar isso? É o aleitamento materno nessas crianças com restrição. Por quê? Existem trabalhos muito bonitos recentemente mostrando que na criança com restrição de crescimento intraútero, a principal fonte de leptina, que é o hormônio regulador do centro da saciedade, é no leite materno. Então, o leite materno é rico em leptina. E as crianças que recebem aleitamento materno e que têm uma concentração maior de leptina por causa do leite materno, teoricamente, têm um controle do centro da saciedade mais adequado. Então, esses trabalhos foram feitos, na verdade, em animais, né, mostrando que os animais que receberam que tiveram restrição de crescimento intraútero e que tiveram leptina, tinham um grau de adiposidade mais velhos menor do que os que não receberam leptina. Então, mostrando aí um papel fundamental preventivo de síndrome metabólica nas crianças com restrição. E é um grupo complicado porque, como elas nasceram muito pequenininhas, existe uma ansiedade muito grande para fazê-las ganhar peso muito rápido. Então, lembrar que talvez esse ganho de peso muito rápido não seja o mais adequado para essas crianças, né? E o que você recomendaria, então, nessa situação? Eu acho que a gente tem aqui um caminho difícil a seguir, porque você tem que ultrapassar, como você mesmo colocou, essa ansiedade que os pais têm em buscar o que eles consideram que foi perdido durante a gestação. Uhum. Então, talvez o acompanhamento de puericultura aqui tivesse que ser diferente. O que você recomenda? Eu acho que nessas situações onde a ansiedade é muito grande, muitas vezes as mães querem que a criança ganhe peso muito rápido. Eu acho que o vínculo com o profissional é importante, estimular o aleitamento materno e às vezes retornos mais próximos, para mostrar para a família que essa criança está indo bem. Eu acho que é isso que vai dar segurança para essa mãe. Ela voltando mais precocemente com o pediatra, vendo que aquela criança está indo bem, que ela é saudável. Então, acho que isso é o que daria maior segurança para a família. Para que ela vá se adaptando e aceitando a situação melhor, né? Então, eu acho que caberia aqui a gente fazer uma colocação. Eu acho que em relação às perguntas foram essas, né? Não sei se você tem mais alguma colocação. Então, eu acho que a gente poderia fazer uma colocação final no seguinte sentido. Como foi colocado aqui, a alimentação da criança é, na verdade, fruto de um aprendizado, né? Então, a criança tem necessidades, essas necessidades estão presentes, sem dúvida, desde o nascimento, mas quem vai orientar, quem vai direcionar, quem vai adequar são os cuidadores, né? Sim, gerais dos pais. Ou seja, a boa alimentação é fruto de uma boa orientação. Se a gente consegue isso precocemente, a gente não vai ter problemas futuros. O fato da gente errar, digamos assim, quanto mais precoce ou mais persistente esse erro, não só eu acho que a gente vai caminhar para um problema, para um agravo, para uma doença, mas também vai acarretar uma dificuldade maior na hora de corrigir. Com certeza. Né? Com certeza. Esse erro. Então, eu acho que é uma conscientização importante, que eu acho que a mensagem dessa aula
que essa aula deixa é essa, né? A importância que a gente tem que dar nessa parte de puericultura e para o desenvolvimento, para o crescimento de uma criança dentro, então, da normalidade. Eu agradeço muito, foi muito interessante, gostei muito da nossa conversa e da aula que foi exposta. Muito obrigada, doutora Cristiane, então, que esteve aqui com a gente na primeira aula do curso. E eu gostaria, antes de finalizar essa aula, de convidar todos os ouvintes para estarem participando na próxima semana, dando continuidade a esse módulo de crescimento e desenvolvimento com foco na prevenção. Dia 22 de setembro, na próxima quarta-feira, nós teremos o Dr. Benito Lourenço, que vai abordar o tema avaliação do crescimento e vai estar conversando com a gente sobre as novas curvas da OMS, ou seja, dando continuidade à palestra de hoje. E eu queria agradecer também a participação de todos os ouvintes e conto com a presença de vocês na próxima quarta-feira, dia 22. Obrigada, doutora. Obrigada.